Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre as relações entre despesas e receitas, exatamente tentar encontrar a maneira de um equilíbrio entre o que você recebe e o que você gasta, muito importante para a sua saúde financeira. Então vamos lá ver exatamente os nossos objetivos. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um método matemático simples para a gestão do seu dinheiro. Ele é bastante simples, mas muito eficaz. Como diferenciar as despesas que são consideradas essenciais de despesas que não são essenciais? Ou seja, a gente conseguindo identificar bem esse item vai facilitar bastante para que a gente consiga ter uma saúde financeira muito importante. Então vamos lá, vamos começar com as nossas perguntinhas de início do vídeo sempre. Qual é o percentual das receitas familiares na sua casa é utilizado para lazer? Você tem uma ideia do que é isso, gente? Quanto do salário do papai e da mamãe, porque a gente está falando em renda familiar, é de todo mundo, é utilizado para lazer? E para as despesas essenciais, qual é a porcentagem? E para a formação de uma reserva financeira, ou seja, aquela reserva que a gente vai utilizar para algum sonho de consumo ou para adquirir alguma coisa, uma viagem. Qual é essa porcentagem? Vocês sabem disso? Quando a gente fala de um orçamento, seja ele individual, familiar, de uma empresa, ele tem que todos os membros da família estar sabendo quais são os objetivos. Então, esses são informações bastante importantes para nós. O Gustavo Cerbasi, do livro A Riqueza da Vida Simples, diz o seguinte: o que determina a nossa saúde financeira são os nossos gastos. Fazendo um parênteses aqui, gente. Não é o quanto você ganha que vai determinar o nível financeiro que você vai estar, e sim como você gasta. Continuando o raciocínio, em outras palavras, não é a nossa renda, mas sim o nosso consumo que determina se teremos ou não dificuldade financeira, se somos ricos ou não. Aquilo que eu comentei, gente, não é a quantidade de dinheiro que eu recebo, e sim como eu gasto esse dinheiro. Porque às vezes a pessoa dobra o seu salário e achando que vai resolver todos os seus problemas financeiros. Na verdade, ela só vai aumentar suas despesas, não tendo exatamente uma saúde financeira adequada. Então, nós temos que conhecer muito. Por isso, hoje eu trago para vocês esse método que eu acho bastante prudente, principalmente para aquela família ou para aquela pessoa que está com um desequilíbrio financeiro muito grande, que é o chamado método 50, 30 e 20. Vamos entender ele? Que ele é bem interessante para você conseguir um bom equilíbrio e uma boa organização financeira. Para uma maneira de gerenciar as despesas familiares é utilizar o método conhecido como método 50, 30, 20. Esse método pressupõe o seguinte: 50% das receitas, aquilo que o papai, a mamãe ou que algum irmão já contribua ou você mesmo contribua para a receita familiar, 50% dessas receitas vão ser utilizadas para as despesas essenciais, aquelas despesas como comida, vestuário, esse tipo de situação. 30% são para o lazer e para as despesas pessoais. E 20% para investir, ou seja, aquela parte que a gente vai guardar para atingir outros objetivos maiores, ou para você ter também aquela segurança financeira. Por exemplo, o carro da família quebra. Você não quer fazer um financiamento, um empréstimo para pagar? Você pode tirar exatamente dessas reservas. É claro que você só pode tirar se você fizer de acordo. Vamos esmiuçar melhor como funciona exatamente esse método 50, 30 e 20. Vamos lá. Primeira coisa, vamos falar das necessidades. Aqui nós temos como se fosse um copo, onde 50% são das necessidades básicas, as despesas essenciais. É que vem aquela pergunta: eu preciso disso para viver? Então, isso é a pergunta básica. Então, 50% de sua renda deve ser dedicada às despesas de sobrevivência, itens essenciais para a sua vida. Isso inclui o aluguel, utilidades que você trabalhe, alimentação, transporte, são alguns tipos de despesas essenciais. Claro, há uma pequena variação de família para família, né?
O outro, nós vamos trabalhar agora os 30%. Esses 30% da sua renda deve ser usado para gastos flexíveis, ou seja, tudo que você compra, mas não precisa necessariamente. Aqui inclui-se viagens, jantares, serviços de streaming, de música, de vídeo, né? Cinema, aquela saidinha, aquela baladinha, ele vai estar entrando aqui. Então, dentro dos 30%. Então, a gente tem que organizar isso. É aquilo que eu quero e, obviamente, tem-se condições de ter dentro do orçamento, não é verdade? Que nem tudo que a gente quer cabe dentro do nosso orçamento. E por último, nós temos os 20% que serão as metas financeiras, ou seja, as economias, investimentos ou pagamento de dívidas que a gente pode ter. Essa parcela serve muito para a gente planejar o futuro. Por exemplo, chegar a uma universidade, você não passou na pública, vai fazer a particular, você precisa pagar mensalidade. Se você tiver essa reserva, vai facilitar, sua família vai ter facilitação. Aqui no Brasil, a gente não tem muito esse costume da família guardar um dinheiro para a universidade antecipadamente, mas fora do país, você já viu em filmes, onde as famílias guardam exatamente para dar educação superior e também em outras situações, né? E aqui então é o que eu vou precisar e querer no futuro, então esses 20% serão utilizados exatamente para isso. Até mesmo, por exemplo, um plano de aposentadoria que você possa ter. Visto o que a gente conversou até agora, vamos dar um pouquinho de prática a respeito da nossa primeira atividade. Vamos ver aqui a Karen. Karen acabou de ser contratada. Vai trabalhar com operadora de telemarketing ganhando R$ 1.100 por mês. Esse valor é descontado em INSS, já que é obrigatório para todo funcionário com carteira assinada, num valor de 7,5% de R$ 1.100. Sobrando uma renda líquida de R$ 1.017,50. Ela sabe, para conseguir se manter organizada, precisa direcionar corretamente os recursos. Então, ela vai usar o método 50-30-20 nesse gerenciamento. Ela mora com os pais e pretende ajudar nas despesas essenciais da família, visto que a mãe está desempregada. Qual será a divisão da sua renda conforme o método 50-30-20? Ou seja, vocês vão ver o que ela teve de renda líquida, descontado o INSS, que todo mundo compulsoriamente é descontado, né? Tirando esse valor do INSS, sobrou um valor, que é a receita líquida dela. Usando o método 50-30-20, quanto que ficará para as despesas essenciais, para as despesas que ela vai ter, como lazer, cineminha, sair com as amigas, e quanto que ela deve guardar para futuras compras que ela quer fazer de consumo, ou fazer uma faculdade, ou um curso que ela queira fazer, quanto que ela deve economizar. Vou dar um instantinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, galera, antes da gente resolver essa atividade, vale uma reflexão. Não interessa o quanto eu recebo, a gente já conversou sobre isso, e sim como eu me organizo. Esse método 50, 30 e 20 é exatamente buscar uma referência do que você fazer com a sua renda. Então, vamos ver como a Karen resolveu essa questão. Então, ela tem um salário líquido de R$ 1.017,50. 50% ela vai ajudar em casa. E é uma coisa que já é interessante se fazer desde o início, desde a hora que você está trabalhando com menor aprendiz ou com estágio, seja lá o que for, você comece a contribuir com as despesas mensais da sua casa. Então, 50% do valor da receita líquida dela, 50% a gente sabe que é 50 sobre 100, ou seja, 0,5 vezes 1.017,50. Portanto, ela vai contribuir com a família naquelas despesas essenciais, R$ 508,75. 20% ela vai investir, ou seja, aquilo que seriam os sonhos futuros. Pode ser também a aposentadoria, a compra de uma casa, a compra de um carro, tanto faz, tá? Então, ela vai investir porque ela tem viagem, ela pretende fazer uma viagem para o exterior daqui a 5 anos. E sabe que viagem para o exterior custa caro, então você precisa o quê? Economizar. Então, 20%, 0,20 do 1.017,50, fazendo o produto, deu R$ 203,50. E 30% ela vai gastar com roupa, lanche, passeios no shopping e assim por diante. Então, 30% de 1.017,50, R$ 305,25. Eu ia dizer, professor, mas vestuário não é uma despesa essencial? Calma lá. Roupa, você já não tem a tua roupa, tá velhinha, mas ela não tá servindo lá? Se eu quero uma roupa simplesmente por moda, esse tipo de situação, ela não é essencial, porque eu não estou precisando dela. É um desejo, então ela vai entrar dentro do 30%. Então a gente precisa exatamente diferenciar os tipos de receita. Então, basicamente, a gente já entendeu ali que nós temos as despesas essenciais, que são aquelas despesas que a gente não pode viver sem, enquanto as despesas que não são essenciais são aquelas que a gente tem o produto em casa ainda, daria para usar, mas a gente deseja trocá-la, daí ela já não é considerado essencial. Vamos ver aqui graficamente, gráfico é uma coisa muito interessante, sempre para a gente conseguir visualizar uma situação. Aqui nós temos um gráfico que a gente chama, alguns chamam de pizza, né? Que o nome correto dele é setores, aonde a gente vai ver, ó, que aqui esta parte aqui, que é 50% do bolo aqui, 508,75, vai ser para as receitas essenciais, as despesas essenciais. As despesas pessoais está esse azul claro, azul mais claro aqui, 305,25, e 20% investimento, R$ 203,50, o azul um pouquinho mais escuro. Tranquilo, gente? Vamos fazer uma atividade mão na massa, mas hoje a gente vai fazer agora. Vamos pensar juntos aqui? Vamos lá. Agora é com você. Vamos supor que você conseguiu um emprego como menor aprendiz e agora possui uma renda de R$ 720 por mês. Utilizando o método 50, 30, 20, como você dividiria a sua renda entre despesas essenciais, pessoais e investimentos? Pensem lá, gente. Você tem um valor, nesse valor aqui, líquido, como é que você ficaria para organizar? Vocês estão vendo que a gente está pegando valores reais, valores pequenos, e que a partir dali você já pode se organizar para fazer. Qual que seria essa divisão usando esse método? Vou dar um instantinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Bem, pessoal, aquilo que eu vou bater sempre na tecla nos nossos vídeos é: não interessa o quanto você ganha, mas você tem que se organizar. E se você se organizar cedo, gente, você vai ser um adulto feliz, uma pessoa feliz dentro da sua renda que você tenha. Porque não, vocês vão ver na vida de vocês que não é o quanto vocês ganham, mas como vocês utilizam esse dinheiro é que vai dar satisfação financeira e satisfação pessoal também. Então vamos ver o caso aqui, ele trabalhando com menor aprendiz, ganhando 720, como é que ele poderia se organizar? Então vamos lá. Como que a gente pode ir lá? 720, 50% são as despesas essenciais, portanto 360 para as despesas essenciais. Para as pessoais, 30%, 30 dividido por 100, 0,3 vezes 720, R$ 216 para as despesas pessoais. Investimentos, que são aqueles sonhos futuros, uma viagem, comprar um novo notebook, um novo celular, você pode fazer isso, porque você não vai pagar juros, isso é bastante interessante, e ainda vai poder negociar descontos, é 20%, 20 sobre 100, 0,2 vezes 720, R$ 144. Aqui a gente tem uma organização também naquela questão gráfica que é bastante interessante para que a gente consiga visualizar o que eu tenho, né? Claro que depois você precisa abrir o caso despesas essenciais, tabelar ela, ou as pessoais, para você poder ter uma visão ainda maior. Para realizar uma organização financeira dentro do método 50, 30 e 20, é fundamental saber diferenciar o que eu preciso do que eu quero. Uma despesa é considerada essencial quando não é possível viver sem ela. Todas as demais não precisam ser consideradas como essencial. Por exemplo, você precisa comer, não é verdade? Precisa comer, mas você precisa comer comida que você está acostumado. Você precisa ir até aquele vendedor de hambúrguer famoso, ou você pode comer um sanduíche em casa. Bom, o sanduíche em casa é necessário, você precisa comer, mas não necessariamente naquele que é mais caro e tudo. Então aí você já vê entre o que você quer e o que você necessita. Essa é a diferença básica quando a gente fala da despesa essencial. O que define determinado item de consumo é ou não é essencial é o bom senso. O que é essencial para um não é essencial para outro. Por exemplo, é essencial se alimentar, mas não é essencial se alimentar-se de pizza, não é verdade? É essencial se vestir, mas não é essencial vestir-se usando determinada marca de roupa. Por exemplo, uma calça. Você pode comprar uma calça muito legal, dentro do que a gente considera da moda, R$ 70 numa determinada loja. Se eu determinar uma grife, essa calça pode sair até 700, até mais do que isso, dependendo da grife que a gente tem. Isso a gente consegue diferenciar o essencial do não essencial. Vou deixar uma atividade para vocês fazerem depois em casa, pensarem a respeito, é para vocês fazerem um levantamento das receitas e despesas da sua casa e verifique das despesas que você tem, quais são realmente essenciais na sua casa. Caso não seja possível, tenta ver valores fictícios, pesquisa na internet, ali pelo celular, qual que seriam os valores gastos dentro ali, porque ali você já vai tomando consciência exatamente do que vocês gastam dentro de casa e é um primeiro caminho para você buscar o equilíbrio. Nós conversamos no vídeo de hoje exatamente sobre as despesas que são essenciais, que vão permitir que a gente equilibre o nosso orçamento, conhecendo através do método 50, 30 e 20, uma maneira de organizar melhor o equilíbrio entre as nossas receitas e as nossas despesas utilizando esse método. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.